No antigo programa do Luciano Huck, Caldeirão do Huck, ele tinha um quadro que chamava Lar do Cilar, onde ele reformava a casa das pessoas, deixava tudo organizado, tudo pronto, fazia um investimento estrutural importante, mas não mudava a vida dessas pessoas. Ajeitava, dava possibilidades para que essas pessoas pudessem crescer a partir de ter uma moradia melhor e que isso pudesse alavancar algumas questões como empreendedorismo, estudos e etc. Essa é basicamente o que está se desenhado para o projeto de SAF do Confiança. Um pouco além disso, mas essa foi a metáfora que me veio à cabeça. A gente esperava uma SAF que nos deixasse ricos, milionários, que mudasse o nosso patamar, que trouxessem grandes jogadores, grandes salários, folhas salariais milionárias e que nos colocasse em 3 anos na Série A. Mas parece que não é bem isso. A gente vai entender qual a proposta da SAF, que a gente ouviu de relatos, foi catando aqui e ali. Dar uma contextualização como está uma SAF pelo Brasil e fechar aí com possibilidades para o Confiança. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, vamos comigo falar sobre SAF do Confiança. Na hora que a gente achou que ia ficar rico e ia virar playboy, bem assim não, a gente ainda vai continuar no proletariado, mas com uma casa um pouquinho mais arrumada e que pode, quem sabe, a partir disso, nos ajudar a crescer e a subir na vida. Vamos lá. Primeiro vamos entender a proposta de SAF apresentada pelo grupo de investidores ao Confiança, encapitaneados pelo Rodolfo Landim. Vamos lá. Esse post aqui no Instagram da Fast, onde eu inclusive sou colaborador, diz aqui, ó, valores: 24 milhões de aporte, no primeiro ano 40%, segundo ano 35% e no terceiro ano 25%. Isso em termos de valores vai ser 9,6 milhões no primeiro ano, 8,4 milhões no terceiro ano, segundo ano, e 6 milhões no terceiro ano. A estimativa do orçamento anual seriam de 12 milhões para a Série C. E aí é que vem um pulo do gato que ninguém conseguiu me responder ainda. 12 milhões para a Série C, se vocês forem ver aqui no próprio texto do post, diz que esse 12 milhões está garantido pela SAF, ou seja, o Confiança vai arrecadar 8 milhões, é um exemplo, entre cotas, patrocinadores, sócios torcedores. Então a SAF teria obrigação de aportar 4 milhões para fechar os 12 milhões de orçamento anual. O que eu não sei ainda é se esse aporte extra ele está no planejamento desses 24 milhões ou se é um dinheiro por fora. E aí, por que a minha dúvida? Porque a ideia é que esse aporte de 24 milhões seja 7 milhões para a construção do centro de treinamentos, tá aqui no post, e 13 milhões para o pagamento de todas as dívidas. Então, 13 mais 7, 20, sobrariam 4 milhões para investir no futebol. A gente não sabe se esse complemento de 12 milhões de orçamento anual com esse dinheiro, esses 4 milhões que sobram, ou se esses 4 milhões serão aportados, mais esse complemento do que vai ser posto para fechar um orçamento anual de 12 milhões, que assim, fazendo uma conta de padaria, seria 1 milhão por ano. Não é tanto porque é um pouco mais, 1 milhão por mês, mas como a gente joga até, sei lá, no melhor das hipóteses, outubro, talvez seja um pouquinho mais, sei lá, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 a cada mês em que estamos competindo. Não é algo que mude, transforme o nosso patamar, mas já melhora, praticamente dobra o que é investido nos dias de hoje, sem contar que é um dinheiro que não tem... se a gente ganhar uma cota a mais, se a gente conseguir passar de uma fase a mais numa Copa do Brasil, é um dinheiro que não fica retido porque as dívidas serão pagas. Só para fechar essa parte, a gestão será toda a equipe de profissionais será contratada pela equipe da LG2 Sport, que é a consultoria
que administrará a SAF a partir dos seus investidores. Se subir para a Série B, o valor do orçamento anual aumenta, assim como o aporte da SAF será redefinido, e no 5º ano da SAF avaliará a renovação por mais 5 anos. Mike, mas você falou 24 milhões em 3 anos. Como é que a SAF tem duração de 3 anos? Então não vai ter aporte no 4º e no 5º ano, pelo menos até onde eu consegui saber, não vi essa informação, mas provavelmente teremos aporte, mas isso é porque o planejamento é que ao final do 3º ano já estejamos na Série B, e aí se rediscute essas questões. E aí os próximos passos, né, essa proposta precisa passar pelo Conselho de Administração, e do Conselho de Administração vai para a Assembleia de Sócios, e aprovada a Assembleia de Sócios, a SAF será finalizada. Este é o caminho da SAF do Confiança. Só recapitulando, serão 24 milhões em 3 anos, com um escalonamento de 9,6 milhões no primeiro ano, 8,4 milhões no segundo ano, 6 milhões no terceiro ano. Desses 20 milhões, 3 milhões para pagamento das dívidas, mais 7 milhões para construção do CT a partir de um terreno que será doado pelo governo do estado ou por alguma prefeitura da Grande Aracaju. E 4 milhões ficarão para aportes no futebol profissional. Orçamento anual, 12 milhões de reais, contando com as cotas e rendas próprias do Confiança. O que o Confiança não conseguir, a SAF vai cobrir e complementar. Então, por exemplo, se a gente consegue 10 milhões de patrocínio, a SAF, 10 milhões entre patrocínio, cotas e sócio, a SAF aportará mais 2 milhões. São essas as informações em termos financeiros que temos até agora. Vai passar para o torcedor, claro que a proposta em detalhes a gente só vai saber quando chegar na Assembleia de Sócio. E aí você me pergunta, Mike, por que esse mistério todo? Porque existe uma cláusula de confidencialidade que não dá para vazar. A gente vai pegando uma informação aqui e acolá, um conselheiro que solta alguma coisa aqui, outro que solta alguma coisa ali, e tenta juntar todas essas informações. Agora vamos para um debate um pouco mais teórico. Por quê? Nesse mesmo post que eu falei aqui, se vocês olharem os comentários, tem muita gente achando isso muito pouco. E por que isso é muito pouco? Bem, aí vem um segundo momento. Nós estamos passando hoje por uma segunda onda das SAFs no Brasil. Eu estou chamando a onda pé no chão. As SAF elas começaram com investimentos vultuosos. 400 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão. Porém, em levantamento feito pela revista Exame, publicado em janeiro desse ano, a partir dos balanços de 2024, das 11 maiores SAFs brasileiras, apenas uma deu lucro, que foi a SAF do Cuiabá. A maior parte delas deu prejuízo. Investir no futebol é algo que só vai dar lucro no médio e longo prazo. Futebol não é feito para dar lucro. Futebol a vida toda foi feito ali para você, no máximo, empatar e equilibrar as contas, quando não trabalhar no vermelho. Então, esse levantamento traz essa visão. Os investidores enxergando que as SAFs da maioria dos clubes, eu estou falando dos 11 maiores, mas com certeza de outros, está dando prejuízo, eles não vão investir para não tirar esse lucro. E qual foi a SAF que deu lucro? Eu já falei, o Cuiabá. Por quê? O resultado positivo do Cuiabá é basicamente por conta da venda de direitos econômicos de jogadores. Ou seja, quando o Landim o tempo todo fala construir uma base. Uma das coisas que a gente quer investir muito é na base do Confiança, né? Criar um centro de treinamento bom e também ter uma base para que a gente possa tirar bons jogadores dessa base. Futuramente vamos poder transformar, vamos dizer assim, esses direitos sobre esses atletas em recursos importantes para que a gente possa aumentar a competitividade da equipe nos campeonatos. Porque a ideia para que esses caras recuperem o lucro desses 24 milhões e mais o que eles vão aportar para complemento de orçamento é a partir da venda de jogadores, ou de pelo menos ter jogadores no elenco que supram a necessidade do time sem precisar pagar altos salários.
Outra semelhança com o Cuiabá é uma SAF recente de 2021 e ela é controlada pelo grupo Drebor, que é um grupo lá do Mato Grosso, um grupo local, então um pouco parecido com a gente. Então a ideia talvez seja essa, uma SAF mais enxuta, sem investimentos milionários, sem investimentos, sei lá, quase bilionários, apostando na venda de jogadores e que consiga fechar no vermelho para, quem sabe, ser vendida no futuro. E eu acho que é essa a pretensão, não do Cuiabá, mas da gente. Acho que o do Cuiabá eles têm outra pegada, acho que as semelhanças param aqui. Essa SAF do Confiança, eu imagino que a tendência é, após esses 5 anos, com o sucesso que vai ter, a tendência é que seja vendida. Ou seja, só resumindo essa parte que eu fiz aqui, a tendência das SAFs hoje é darem prejuízo. Então as novas SAFs elas já vão entrar com um pezinho no freio, não vão estar despejando tanto dinheiro, tendo tanto prejuízo, porque para recuperar esse prejuízo não é fácil, e é assim a história do futebol, não só no Brasil, ao longo do mundo. Então, só fechando isso aqui, quais as vantagens e desvantagens que eu vejo nisso aqui? Bem, a gente vai ter uma SAF curta, assim, teoricamente curta, né, de 5 anos, que pode ser prorrogado por mais 5, não seria tão curta, mas ele pode se parar no 5º ano. E qual a vantagem aí, se a gente não tiver um sucesso estrondoso? A vantagem é, vamos ter finalmente um CT de respeito, o Sabino quebra um galho, mas nem de longe é um CT. A dívida zerada, isso é importante demais para evitar bloqueios judiciais e até por não poder fazer uma parceria com o Estado. Uma base atuante, uma base que revela, uma base que gera dividendos. A gente já teve uma base forte, mas já teve uma base que nos rendeu Valdo, que hoje volta e nos ajuda, Anderson, Gemerson, que não nos ajudou tanto no profissional, mas nos ajudou com dinheiro. Então, base é importante demais, tanto para revelar talentos para o Confiança, como para gerar caixa. E a própria estrutura dessa SAF, tendo pela capitaneada o presidente que mudou o patamar do Flamengo, o maior clube do Brasil, vai trazer mais influência, mais patrocínios, mais parcerias e até melhores jogadores. Porque uma coisa é Pedro Dantas, presidente do Confiança, com todo o respeito que eu tenho a Pedro, ligar para um jogador, para um diretor de futebol, eu quero vir, que você venha aqui jogar no Confiança, as nossas condições são essas, essas e essas. Outra coisa é Rodolfo Landim fazer essa mesma ligação. Tem mais peso, tem mais influência e a tendência é que isso aconteça. As desvantagens. A quebra da expectativa, todo mundo estava com expectativa alta, que viriam grandes volumes de dinheiro, que seria um investimento massivo. Pedro Dantas falou em 500 milhões e todo mundo achou que era um investimento de 500 milhões, quando se fala que 500 milhões é o que vai circular no clube nesse processo de 10 anos. Então essa quebra de expectativa pode afastar o torcedor desse projeto, que o torcedor precisa abraçar e apoiar. Claro, precisa fazer os apontamentos e as críticas. Eu creio que a gente vai aumentar o orçamento do Confiança, mas vem junto com isso um aumento de custos, vem o diretor de futebol que deve ser mais caro, os jogadores ao negociar com a SAF devem aumentar sua pedida de salário, o staff que o grupo vai montar vai ser mais caro do que essas coisas sempre se inflacionam. Então a gente lembra muito bem como foi na Série B, tudo se inflacionou, só que o Confiança estava praticamente no mesmo patamar, esperando ainda receber uma cota da CBF. Então essa possibilidade é real, e ainda como desvantagem o tempo curto. 3 anos com esse orçamento, 5 anos que seja, no futebol não é nada. A gente está há 10 anos, aí, mais de 10 anos na Série C, o máximo que a gente chegou foi passear na Série B e voltar. Então, futebol ele depende de investimento, depende de trabalho, depende de paciência, e talvez esse tempo seja muito curto para que a gente consiga mudar o patamar do Confiança a partir da SAF. A gente precisa talvez de outros processos paralelos para conseguir esse salto de qualidade. Finalmente, parafraseando o meu amigo Mário Bezerra, não é a proposta ideal, mas talvez seja a proposta possível, e vamos aí ver que é que os sócios e sócias do Confiança vão encarar a partir da apresentação do Conselho, se é que o Conselho vai aprovar
essa proposta. E eu acho que tudo indica que passe pelo Conselho, passe pela Assembleia, e vamos torcer que nessas condicionantes todas, condicionantes financeiras, condicionantes de mercado e as próprias condicionantes do que o Confiança tem, tudo dê certo e a gente consiga finalmente dar o salto de patamar, o salto de qualidade que a gente espera. Eu falei no início do debate de SAF, lá em janeiro, a gente não vai acabar com a SAF, se não tiver SAF, Confiança não morre, mas talvez o Confiança necessite de uma SAF para chegar à Série B e se estabilizar na Série B e, quiçá, sonhar um dia em estar na Série A. Eu estando ali no patamar do RB, tô felizaço, ficando ali na Série B, 38 rodadas, campeonato o ano todo, e jogar aí com times grandes. É isso, esse é o balanço, o panorama do que a gente consegue saber sobre SAF, além de outros comentários que eu faço. Deixa a sua opinião aí, o que é que você acha, como você enxerga esse processo de construção da SAF do Confiança, e se você está otimista, acha que é pouco, acha que dá para melhorar, e se mesmo assim vamos encarar esse processo e tentar melhorar no caminho, enfim. Deixa sua opinião aí pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.